Silvio Brito compôs uma canção, acho que aos 30, até mais anos atrás. Tá todo mundo louco, oba, todo mundo louco, oba. Os mais velhos lembram dessa música, né? E eu vou dizer para você, não tá todo mundo louco, mas que a gente está meio que enlouquecendo, a gente está enlouquecendo. Os distúrbios psíquicos vão se avolumando, são os distúrbios de ansiedade, as síndromes do pânico, as depressões, e parece que a humanidade ela está se diluindo, se desintegrando. E sabe que muito disso que está acontecendo é porque a gente vive, não é a única explicação, estou dizendo que muita coisa é porque a gente vive em tempos em que os relacionamentos, eles são líquidos, eles não se sustentam, né? Essa expressão amor líquido foi cunhada pelo sociólogo Zygmunt Bauman, quando ele fala de um tempo em que os vínculos, eles são descartáveis, eles são passageiros, eles são que nem fogos de artifício, são voláteis, eles surgem, fazem barulho, trazem cor, mas daqui a pouco eles, pum, né? Eles apagam e desaparecem, e aí então acende outro fogo de artifício. Os relacionamentos do nosso tempo são assim, os relacionamentos de amizade, né? E as amizades virtuais ajudam muito para isso, os relacionamentos por interesses específicos daquele momento, e até mesmo os relacionamentos conjugais, eles são muito em cima dessa questão. Agora, para nossa saúde existencial, é necessário vínculos concretos. Se nós tivermos vínculos, relacionamentos líquidos, nós também temos uma saúde psíquica líquida que se desfaz por qualquer coisa. Mas se a gente tiver relacionamentos concretos, a gente também tem uma saúde melhor. Nesse tempo de isolamento, de pandemia e tudo mais, isso fica muito claro. Aquela pessoa que ela teve 1000 amigos e que agora ela não pode sair, não pode ir para o bar, não pode ir na igreja, essa pessoa ela se viu sozinha e ela foi muito afetada por toda a questão emocional desse momento. Agora, a pessoa que tinha relacionamentos concretos, ela, mesmo que ela não podia se encontrar na igreja, ou no bar, ou em algum lugar, mas estes relacionamentos concretos, eles serviram de base, né? O vínculo concreto, eu vou chamar esse relacionamento de vínculo concreto, o vínculo concreto, ele estabelece compromissos. Davi e Jonatas, que Davi é o camarada que a gente está trilhando essa jornada, né? Esse caminho do autoconhecimento. Davi e Jonatas, eles tinham uma amizade muito profunda, e 1 Samuel capítulo 20, versículos 16 e 17, fala que assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: vinque o Senhor os inimigos de Davi. Jonatas fez jurar a Davi de novo, pelo amor que este lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. Então Jonatas e Davi, eles fizeram uma aliança, eles fizeram um compromisso, e a gente vai vendo, né, em outras partes do texto, que esse compromisso envolvia, inclusive, de cuidar da descendência, de amparar e coisas desse tipo. Hoje em dia, as relações, elas são relações de conveniência, né? Enquanto agradar ambas as partes, enquanto todo mundo estiver ganhando alguma coisa, a gente mantém essa relação, né? Mantém essa amizade ou mantém esse casamento. Mas quando você estiver ganhando e eu estiver perdendo, acabou. Quando eu estiver ganhando e você estiver perdendo, também acabou. Mas a vida não é assim. Tem momentos que a gente mais doa do que recebe, tem momentos que a gente mais recebe do que doa. Isso faz parte da dinâmica das relações. Quem tem um compromisso, um vínculo concreto, uma aliança, mantém este relacionamento, não porque está sendo conveniente, mas porque algum benefício, algum bem está se dando e se recebendo naquela relação, mesmo quando o que eu recebo é tão somente a alegria de poder ter feito alguma coisa, ter dado alguma coisa para o outro. Você deve fazer escolhas nas suas relações e fazer alianças.
Você não precisa ser amigo de todo mundo. Você não precisa ter 1000 amigos no Facebook. Você não precisa conseguir estabelecer relações muito amplas. Você precisa fazer escolhas. E quando você faz escolhas, você deve fazer alianças com essas escolhas, né? O vínculo concreto, ele estabelece estratégias para poder manter esse vínculo. Jonatas propôs uma estratégia de percepção da realidade e proteção a Davi. A gente vê no versículo 12 de 1 Samuel 20, que disse Jonatas a Davi: o Senhor Deus de Israel seja testemunha, amanhã ou depois de amanhã, a estas horas, sondarei meu pai, se algo houver favorável a Davi, eu te mandarei dizer. Então Jonatas propôs uma estratégia: eu vou estar com meu pai, eu vou perceber a situação, a intenção do meu pai, e eu vou fazer você saber disso. Hoje em dia, as relações, elas não são planejadas, elas correm de acordo com o momento. Correm de acordo com o momento, não há um planejamento. Olha, esta é a minha intenção de vida, portanto eu vou desenvolver relacionamento com este tipo de pessoas, vou desenvolver relacionamento neste ambiente, mesmo que sejam pessoas que num primeiro momento não me agradem muito, mas este é o meu objetivo. Isso acontece com amizades, né? De acordo com o momento, conhece alguém, acha que é a pessoa mais bacana do mundo, mas daqui a pouco descobre que essa pessoa tem as suas dificuldades e descarta e começa a não atender ligação, a não responder mensagem. Isso acontece em trabalhos, né? A gente tem um projeto de trabalho, mas dentro do trabalho existem relações que são complicadas. Isso acontece em igrejas e isso acontece também em casamentos, né? Casamentos. Então você deve desenvolver estratégias que alimente as relações com as quais você fez um compromisso e que são relações que protejam a vida. Então você deve desenvolver estratégias que alimente as relações e que proteja a vida. Foi o que Jonatas propôs a Davi: eu vou procurar saber o que está acontecendo, qual é a intenção do meu pai, e eu vou fazer você saber disso. Então, alguma coisa não está legal, algum perigo está rondando, eu vou desenvolver estratégias para proteger esta relação e para livrar desse perigo. Agora, vínculos concretos também corre risco, né? Não é só porque você tem um vínculo concreto com alguém que você está livre. Às vezes, exatamente porque você tem, isso impõe a você um risco. E Jonatas, ele correu sério risco a proteger Davi. Em 1 Samuel 20, 33, no 32, então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e lhe disse: por que há ele de morrer? Que fez ele? Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Por isso entendeu Jonatas que, de fato, seu pai já determinara matar a Davi. Em quem Saul jogou a lança? Em Jonatas, no seu filho. Aqui houve outras ocasiões que ele jogou em Davi, mas aqui a raiva dele, a indignação dele foi contra o seu próprio filho, e Jonatas correu um sério risco para proteger Davi. Hoje em dia as pessoas fogem das relações que dão trabalho, fogem das relações que impõem algum risco para a gente. Olha, eu quero amigos, mas eu não quero amigos que me custem nada. Não quero amigos que me torrem a paciência, não quero amigos que me dê gasto, não quero amigos que tomem o meu tempo, eu só quero amigos que façam as coisas que eu gosto. Isso não é amizade. Isso não é amizade, né? Esse fugir das relações que dá trabalho é exatamente o que tem impedido muita gente de crescer. Porque nós crescemos quando nós temos a oportunidade de receber uma resposta de alguém que tem um grande afeto por nós e que nos ajuda a perceber aquilo que a gente ainda não percebeu. Então você deve pagar o preço de manter vínculos concretos. Pagar o preço. Saber que a médio e longo prazo
é isso que trará uma grande bênção na sua vida. Vínculos concretos, eles trazem estabilidade à vida. Eles são como lastro para dar firmeza, né? O que é o lastro? Você tem, por exemplo, uma construção que vai subir muito. Essa construção, ela precisa de profundidade, ela precisa de lastro para que ela possa suportar. Mas também essa expressão é usada muito em barco, né? O barco precisa ter embaixo uma parte que é bastante pesada e sólida, para que possa puxar o barco para o contato da água e manter o lastro, senão qualquer movimento da água vai jogar o barco de um lado para o outro. Então, ele precisa ter lastro. Agora, outra coisa que o barco precisa ter é âncora, porque na tempestade, quando o barco quer ficar parado, ou quando está uma tempestade muito, muito forte, joga a âncora agarra lá no fundo. Então o lastro já não está mais dando sustentação, a âncora pega lá no fundo, e aí o barco fica na flor da água, sem ser levado pelas ondas, sem ser levado pela tempestade. Então, pessoas sem lastro e sem âncora são como barcos jogados de um lado para o outro. Pessoas com lastro e âncora são como um barco que, mesmo na tempestade, eles mantêm a sua estabilidade. E os vínculos concretos são este lastro e âncora para a nossa vida. Por isso, escolha e alimente esses relacionamentos que sejam vínculos concretos. Não seja você um daqueles, como diz Zygmunt Bauman, né? Um daqueles que tem um amor líquido, mas que o seu amor seja bastante sólido, bastante real e verdadeiro. Deus abençoe, que na sua caminhada de vida você amadureça mais e mais e possa ser uma pessoa cada vez mais estável. Deus te abençoe.